Curso de Ocultismo, Aula 48, Medo. Há mistérios por detrás dos medos? Muitos, bem mais do que podemos imaginar. Desde a infância, com o medo do escuro, até a velhice, com o medo da morte, o medo é uma parte normal nas vidas da maioria das pessoas. Quem nos afirma isso é Tartan Tuque, em sua obra A Expansão da Mente, editado em 1978, e cujas teses expostas no livro prevalecem até os dias de hoje. Parece que sentir medo é uma parte inseparável da vida humana. Quando estudamos o medo, descobrimos que o medo é uma criação da nossa mente. Nós rotulamos um determinado sentimento de medo, atribuímos a ele uma natureza e uma definição específica e estabelecemos regras de como vamos reagir a ele. Simplesmente entender as razões dos nossos medos, numa tentativa de controlá-lo, atinge apenas os sintomas e não a causa. A origem verdadeira do nosso medo encontra-se em nossa mente. Acrescentar mais pensamentos e conceitos somente ajuda a sustentar o padrão do medo. Precisamos de uma atitude diferente. O medo, segundo o autor, não é nada a não ser energia mal aplicada, uma projeção mental, uma ideia. Quando o nosso corpo reage ao medo, ele próprio não sente medo. O medo vem dos conceitos e pensamentos que aprendemos a associar com esta reação. A sombra do medo está sempre escondida no vão que existe entre os nossos mundos subjetivo e objetivo. Temos medo de nos perder, de perder nossa identidade. Somos tão apegados aos nossos conceitos de quem e do que somos que temos medo de sua possível ruptura. Lembrar que o medo é apenas uma associação é algo que ajuda. O medo não existe até que um sentimento seja rotulado e considerado como tal. Quando conseguimos abrir mão dos nossos conceitos e expectativas, não há nada de que se ter medo. Ao observarmos nossos medos, podemos ver que eles não constituem uma parte essencial da nossa natureza, mas são, sim, padrões que construímos. O simples reconhecimento do padrão do medo ajuda-nos a entender como estamos sendo enganados e aprisionados por uma ilusão. Os medos de fenômenos que não podemos ver ou tocar, quando os aceitamos como reais, nós os tornamos reais. Consideremos a morte. Não gostamos nem mesmo de pensar sobre ela. Contudo, chegará um tempo em que seremos separados do nosso corpo, quando nos encontraremos sós em nossa consciência. O fato de que temos que morrer não é uma ideia agradável, mas se superarmos nossa relutância em pensar sobre ela e desenvolvermos consciências da morte, poderemos nos proteger do medo e da confusão mental que sobrevém quando a morte nos pega de surpresa. De repente, somos forçados a abrir mão da nossa família, amigos, entes queridos e pertences. Quando a morte chega, nada pode nos ajudar. Nessa hora, nossa inteligência, nossa beleza, nosso dinheiro e nosso poder não têm nenhuma serventia. O medo da morte é extremamente poderoso. É de longe mais intenso do que qualquer outra emoção. Quando estamos frente à morte, podemos tentar ignorá-la
ou rezar, mas de fato nada ajuda. Ainda mais potente do que a dor física é a dor do medo. É o fato de sabermos que a morte vai separar a nossa consciência do corpo físico. Torna-se uma sensação muito assustadora. Mesmo acreditando que a nossa consciência sobrevive, sabemos que na morte, consciência e corpo têm de se separar. E a ideia de abrir mão do nosso corpo nos faz sentir muito perdidos e amedrontados. Quando conseguimos ampliar a nossa perspectiva, concluímos que vida e morte constituem parte de um processo indefinidamente contínuo de mudança e recriação, como se fosse uma roda sempre a girar. Como no caso de qualquer medo, é o rótulo que gera o medo, não o objeto do medo em si mesmo. Quando alcançamos esse nível de consciência, a morte se torna apenas mais uma palavra para mais uma experiência. Com esta aula, termina a participação neste nosso curso da nossa querida Deusu. Ela diz que a ausência é passageira, mas a experiência tem me dito o contrário. Espero que a razão não esteja comigo.